Voltamos com o segundo bloco do programa O Despertar da Consciência. Hoje, nosso 10º programa da série número 7, onde estamos falando sobre os elementais do reino mental ao pré-humano. Hoje, nosso programa, Transformação Moral. Sebastião, estávamos aqui ainda nos comentários da nossa citação, né, da primeira leitura que nós fizemos. Então, assim, lendo este parágrafo, né, a gente lembra de uma indicação de André Luiz, no livro Palavras de Chico Xavier. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Talvez um pouco difícil, né? Estou sendo sutil agora nesse pouco, né? Talvez um processo difícil de ser lapidado, mas não impossível, né? Basta termos a coragem, primeiro, essa coragem para reconhecer a nossa própria ignorância, para chegar à conclusão que não sabemos de tudo. E aquilo que normalmente vemos desajustado fora é exatamente, segundo André Luiz, o que precisa ser alterado dentro. E se ajustarmos as lentes para que essa luz do Evangelho se projete de dentro para fora, já que ela foi canalizada da mente do Cristo, e agora está vindo ao encontro da nossa essência e da nossa consciência como almas encarnadas, nós vamos ajustando essas lentes e percebendo que fora está perfeito, porque Deus está no comando, o Cristo está no comando, tudo está na mais perfeita harmonia com as leis, segundo a necessidade de cada um. E querer mudar o fora para não mudarmos dentro é muito cômodo. Às vezes eu quero mudar o parceiro, eu quero que o filho mude, eu quero que alguém se modifique para que eu não tenha que fazer coisa alguma. Até porque uma das características da inveja, eu quero que você perca o que você tem para que eu não precise me esforçar para chegar no patamar que você se encontra. Não é isso, mais ou menos? Isso mesmo, né? Dentro da psicologia a gente utiliza muito dessa definição que o Sebastião está trazendo. Eu até ia te fazer pedir para você comentar um pouco mais nisso que você já estava entrando, né? Olhar para si mesmo, para a trave do nosso olho é o sublime conselho, chave do autoconhecimento, do despertar da consciência, necessidade individual e intransferível. Por que será que a vida do outro parece muito mais interessante? Mudar o outro parece que é a nossa meta e não a nós mesmos. Exato, porque se eu mudar o contexto, para mim está muito bem. Porque tudo à minha volta está como se eu fosse o rei e todo mundo estivesse me servindo. Agora, mudar-me para acompanhar a vibração do contexto, às vezes me carece de esforço e às vezes eu não quero para o momento. Está muito bom como está. Até porque em vários seminários, palestras, tem muitas pessoas que não perguntam, porque se perguntarem vai ter alguma resposta, e elas não querem saber. Está muito bem como está. E assim nós vemos por aí afora, baseado nas informações de vários autores, a consciência organizada que é o corpo. Às vezes ele não tem a noção do que o aguarda, porque nós não temos a paciência de mergulhar dentro das nossas células, envolvê-las em vibrações amorosas, os nossos órgãos, nossos sistemas, o nosso corpo e fazer com que ele se eleve conosco um pouquinho e vislumbre o que seria ele amanhã se obedecer às nossas ordens. E quando fazemos isso, ele cede. Quando envolvemos em vibrações amorosas uma imperfeição moral, uma emoção desgovernada, um instinto, né, que se repete há milênios, uma inteligência que está meio fora do prumo, quando nós envolvemos em vibrações amorosas e mostramos o que seria dele no futuro, se ele obedecer aquele impulso, aquele estímulo para se transformar em algo melhor. Fala, tudo o que queremos é que você seja promovido, mas eu não posso promovê-lo sem as aptidões necessárias para que você desincumba da tarefa sequente. Eu te colocar lá, como foi até a petição de uma jovem senhora, que o filho dela, X e o Y, se Jesus poderia colocá-lo um ao lado direito e outro ao lado esquerdo dele. E ele falou, isso não depende de mim, agora tomar do meu cálice eles podem. Quer dizer, passar pelo que eu estou passando comigo, vivenciar as mesmas experiências, isso está autorizado. Agora, quanto esse julgamento, o peso das atividades, das funções que eles desincumbirem, das propostas que eles levarem em efeito, pesar na balança para que um fique ao meu lado direito ou ao esquerdo, isso não depende de mim, depende de outras instâncias. Mas fazer o que eu estou fazendo, isso está aberto, qualquer um pode fazer, tanto que ele convidou a todos. Vinde a mim todos vós. Não foi isso?
caminho está aí para todos nós, né? Os conselhos, os exemplos estão aí, cabe a cada um de nós realmente se colocar a segui-los, né? Exato. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos na mesma página 273 ler mais um trecho. Os músculos exercitados apenas em determinados movimentos, quando convocados a exercícios diferenciados, encontrarão enormes dificuldades. O mesmo acontecerá com a mente e os pensamentos. Eu já vou ler esse daqui pausadamente, eu já nem vou concluir aqui a nossa leitura para já pedir para você fazer um comentário quanto a isso. O mesmo acontecerá com a mente e os pensamentos. Então, aquilo que nós não estamos acostumados, que não faz parte daquele exercício diário, a gente então resiste um tempo, não é isso? Exatamente. E uma das coisas que mais dificulta nesse processo de transformação moral, porque ele começa pela inteligência intelectiva, daquilo que eu compreendo, porque eu estudo, eu raciocínio, eu vou buscar, ele vai começar pelo redirecionamento dessa inteligência. É o que nós chamamos de apego. Mas não é o apego ao esposo, ao filho, aos bens, é o apego às ideias. Porque eu já conquistei um patrimônio intelectivo e acho que sei de tudo, e quando vem novas ideias eu não quero desapegar do que sei. E Kardec falou que o sábio, quando ele vai estudar algo que ele desconhece, ele deve deixar de lado o seu saber. Pelo menos colocar aqui, ó, coloca num arquivo, não precisa ser num arquivo morto não, pode deixar aqui de lado por enquanto, abra a sua consciência, o seu coração e deixe vir as novas ideias. Se elas propõem algo mais e melhor do que o que estávamos fazendo com as nossas ideias, vamos abrir espaço para essas novas ideias, essas novas informações, que às vezes são velhas novidades. Nós é que não nos abrimos para elas. Nós que já fizemos artes marciais, sabemos muito bem do que é não exercitar um músculo. Se eu exercito, ele fica dinâmico, apto para aquilo que eu proponho. A mente é a mesma coisa. Às vezes nós pegamos pessoas que querem saber qual o segredo de memorizar tanta coisa. Eu falei, ginástica moral. Não é só um exercício de memorização física. Eu preciso depois vivenciar a situação para que ela fique viva no meu contexto. Porque quando nós criamos uma frase, eu crio um elemental que representa aquela frase, aquele caractere, e ele está vivo em mim. Quando eu quero que a frase venha à tona, se eu estou fazendo bom uso daquele mecanismo ou conduzindo adequadamente aquele elemental, ele vai vir e fazer parte da minha palavra. Mas se eu não respeitá-lo ou uso essa palavra de forma indevida, na hora que dela necessita, ela não vem à tona, me falta a palavra, eu engasgo, eu me perco, dá um branco e as coisas não ocorrem. Então, o apego às ideias trava o mecanismo. E o exercício continuado do pensar, do sentir, do falar e do agir, visando a promoção do contexto e não só a minha planificação. Da forma que eu me comporto ou como conduzo a minha vida, isso vai possibilitar, pelo menos, que eu gere estímulos através dos exemplos para que outros possam se interessar, por sua vez, em fazer o que agora faço. Ok. Então, continuando aqui. Quando fixados em determinadas ideias, cristalizam-se de tal forma que podem gerar todos os tipos de enfermidades. E ainda mais, resistentes a qualquer terapêutica disponível nos planos físico e espiritual. Todos os tipos de fobias, nascidas da depressão nervosa, trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras alergias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspectos, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Nossa! Judiou, Miramês pegou pesado. Essa aqui é uma citação do livro Horizontes da Vida, de Miramês. E Joana de Ângeles, ampliando ou completando o seu pensamento, ela chega à conclusão que todas as espécies de alergias são dificuldades que temos de relacionamento, quer seja com os conteúdos internos, quer seja com os conteúdos externos. Por isso que ele chamou de depressão nervosa, porque é o desequilíbrio das emoções que desgoverna o sistema nervoso, que acaba culminando em vários conflitos psíquicos e, às vezes, em vários distúrbios orgânicos. Tá, mas aqui no caso, quando ela fala, né, quando você cita isso, e Miramês também, né, essa citação que você coloca,
todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas. O que é especificamente, assim, a gente tem como aprofundar um pouco mais nisso? Exato. Vamos imaginar que você comeu agora um chuchu, que é uma delícia, que tem vitamina A, B, C e um monte de outras coisas mais, não é só água, bagaço e casca, como o pessoal fala. Você trouxe esse chuchu para o seu cenário para atingir um objetivo, para que você tivesse um energismo para tal fim. E quando você desvia essa energia para outras coisas, para as coisas fúteis, lembra? Ah, sim. O Evangelho está no chuchu porque ele está na água, ele está no ar, ele está na luz, ele está nos peixes, ele está nas aves, ele está em tudo que existe. Agora eu trouxe a força do Evangelho, canalizada pelo meu corpo, e agora desvio essa força. Eu uso a energia do chuchu, que eu intencionava criar um mecanismo de compreensão, de compaixão, de tolerância, e agora eu uso para a agressão. Então eu deturpo aquela energia. Eu trouxe para alguma coisa, assim como nós vemos em nosso país e em vários mecanismos da gerência do nosso próprio orbe terrestre. O conteúdo ou o recurso sai de uma instância e ele vai sendo desviado, deturpado. A hora que chega lá na finalização, às vezes está 10%, 5% do recurso que começou a ser direcionado para tal fim. Então ele vai sendo mal baratado. Cada um quer pegar uma fatia, sendo que ele não é para indivíduos, ele é para a comunidade. O indivíduo está na comunidade. Se ele não corromper-se, se ele não desviar os recursos, ele vai ser o maior beneficiado, porque ele liberou aquela verba para chegar naquele destino, naquela direção. Agora, se ele foi um dos instrumentos que desviou esse recurso, ele próprio vai sofrer os efeitos, porque no amanhã, muito próximo, ele vai ser um cidadão comum e vai estar alguém no lugar dele gerenciando os recursos, e ele vai sofrer a carência desses recursos quando ele passar pela mesma situação que causou o seu semelhante naquele momento, porque cada causa tem um efeito ou cada efeito tem uma causa. Nossa, muito profundo isso, né? Realmente é algo para estarmos atentos, né? Com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos e sentimentos também. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, né? Que tanto nos convida, tanto nos trabalha para essa transformação moral, ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Sebastião, o que mais podemos dizer? E com essa doação, com esse gesto, as ondas da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio e as informações através da Universidade do Espírito, da Editora Mundo Maior, também os filmes da Mundo Maior Filmes, todas essas informações, a cada consciência as quais recepcionarem essas ondas, essas informações, é como se esse doador ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova recebesse dividendos, recebessem vibrações de gratidão, de alegria, de esperança, para que ele próprio se entusiasme e se motive como um evangelho vivo onde quer que se encontre. Então, vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Aguardo você.